Pronto. Bom, agora a gente vai começar. Não precisa abrir aí a apresentação, porque ela vai ficar na tela fixa aí até provavelmente o finalzinho da exposição. A gente já gastou um bom tempo nesse início aí, então eu vou abrir uma segunda live assim que o tempo dessa acabar. Mas basicamente o que a gente tem que fazer? Nós estamos fechando a parte de poder judiciário nesse momento de encontro de hoje e vamos tentar chegar até as funções essenciais de justiça e a última parte do poder judiciário, que é a parte de precatórios. Tá? Então, a gente vai até o artigo 100 nessas próximas lives. Provavelmente essa e a da próxima semana. Tá bom? Então, ó, tá aí a justiça comum e o que a gente chama de justiça especializada, né? No número 1 aí, a justiça comum, 2, 3 e 4, a justiça especializada. A gente faz essa diferença entre justiça comum e justiça especializada porque 2, 3 e 4, trabalho eleitoral e militar, elas vão funcionar com uma lógica bastante peculiar de julgamento de causas separadas em razão da matéria. Então, a Justiça do Trabalho vai julgar causa trabalhista, a Justiça Eleitoral, causas envolvendo as eleições, e toda a preparação que tem que ser feita para esse período, e a Justiça Militar vai julgar basicamente causas envolvendo as Forças Armadas. A gente já falou do STJ, mas assim, para fazer um link com o que a gente já falou, eu preparei essa primeira área aqui, ó, que fala um pouquinho resumidamente do STJ. Né? O STJ é a última instância da justiça brasileira para as causas infraconstitucionais. Então, toda causa que não envolver disputa sobre interpretação da Constituição, da aplicação da Constituição em relação às leis e etc., ela vai até o STJ se necessário. A gente não chama o STJ, assim como Tribunal Superior nenhum, de terceira instância, exatamente porque não existe terceira instância. O que vai existir é a ideia de uma instância especial e uma instância extraordinária. Tá? A instância especial é onde estão os tribunais superiores. Tanto é que você tem o recurso especial para o STJ, o recurso especial para o Tribunal Superior do Trabalho, que é chamado de recurso de revista, e o recurso especial eleitoral. Né? Então, essas justiças que ficam no nível superior da organização judiciária, elas não são chamadas de terceira instância, elas são chamadas de instância especial. E são a última instância de discussão, aqui no caso do STJ, para as causas cuja matéria não é matéria constitucional. Se houver matéria constitucional, o processo pode passar pelo STJ e vai poder chegar ao Supremo Tribunal Federal. Ou ele pode ir direto de um tribunal de justiça ou de um tribunal regional federal, ou mesmo da Justiça do Trabalho, direto para o STF, né, para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o debate pode se circunscrever, se limitar a questões constitucionais. E aí ele não vai acessar essa instância especial, ele vai acessar direto a instância extraordinária. É o exemplo, por exemplo, o exemplo das causas dos juizados especiais, né? Os juizados especiais, eles têm um recurso ordinário para as turmas recursais, e dessas turmas recursais, a possibilidade de recurso é direto ao Supremo Tribunal Federal, né? Através de um recurso extraordinário. Pois bem, a principal função do STJ é ser guardião da legislação federal. Né? Ele nasce lá em 88, puxando competências que antes eram do STF e assumindo esse papel de uniformizar a interpretação da lei no território nacional.
né? Então, ele é chamado aí de guardião da legislação federal. Ele tem 33 ministros, sobre isso nós já falamos, então eu não vou repetir, né? E a competência está prevista lá no 105 da Constituição, que estabelece, né, os processos originários do STJ, os processos como órgão julgador, tanto em recurso ordinário quanto em recurso especial. Também já falamos sobre isso em aula anterior, né? A Gabriela pediu aí para eu falar um pouquinho sobre a questão do conflito de competência. Então, isso eu já tinha falado, eu vou só frisar aqui. O que é a ideia do conflito de competência, gente? Quando uma causa é ajuizada numa determinada justiça, digamos, uma causa foi ajuizada na Justiça do Trabalho, tá? E nessa causa estão se discutindo lá uma questão envolvendo danos morais ou algum tipo de responsabilidade civil. Para o autor da ação, a responsabilidade civil está ligada à esfera trabalhista porque ela se deu durante uma relação de emprego, né? Mas pode ser que na hora de contestar, na hora de apresentar a defesa, o réu entende o seguinte: olha, o que está sendo discutido aqui não é a relação de emprego, o que está sendo discutido aqui é uma questão meramente de responsabilidade civil, que não está conectada com a relação de emprego, então a Justiça do Trabalho não é competente, tá? E aí, digamos que o juiz trabalhista concorde com a resposta do réu e diga, né, em decisão, que ele é incompetente para julgar aquela matéria porque ela não tem ligação com a relação de emprego, ok? Aí a causa vai ser redistribuída, né, vai ser encaminhada para um juiz civil da Justiça dos Estados, né, de uma justiça que a gente chama comum. Chegando lá, o juiz de direito, analisando a petição inicial, ele vai declinar a competência, falar assim, olha, eu não sou competente para julgar porque eu entendo, como juiz, que a competência é da Justiça do Trabalho, né? Não é competência da Justiça comum. Se ele fizer isso, né, ou seja, ele recebeu um processo que vinha de um juiz que estava declinando a competência lá na Justiça do Trabalho, e ele também entende que a competência não é dele, o que ele faz aí? Ele vai instaurar o que a gente chama de conflito negativo de competência. Ou seja, nós temos dois juízes vinculados a tribunais diferentes, o juiz do trabalho vinculado ao Tribunal do Trabalho, o juiz de direito vinculado ao Tribunal de Justiça, dizendo que não são competentes para julgar uma causa. Ora, se ambos não são competentes para julgar uma causa, alguém precisa decidir quem é competente para julgar a causa. É este caso que será decidido pelo STJ. Então, o conflito de competência vai ser encaminhado ao STJ para que ele, na forma do artigo 105 da Constituição, inciso 1º, letra D de dado, né, vai analisar aí, olha, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, né, compete ao STJ, ressalvado o disposto no 102.1o, que são os conflitos de competência do STF, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Olha aí, juízes vinculados a tribunais diversos. Então, esse é o conflito negativo. No conflito positivo, vai acontecer exatamente o oposto. O que vai acontecer no conflito positivo de constitucionalidade? No conflito positivo de competência, no conflito positivo de competência, os dois juízes, os dois órgãos julgadores vão se declarar competentes. E aí o conflito de competência é positivo para decidir qual dos dois, ambos entendendo-se competentes, qual dos dois é realmente competente para julgar. Então, nós temos um conflito negativo quando dois juízes entendem que não são competentes. E o conflito positivo quando dois juízes entendem que são ambos competentes para o mesmo julgamento. Ok?
Bom, o STJ ele tem duas justiças vinculadas a ele: a Justiça Federal e a Justiça dos Estados. São essas duas justiças que são chamadas de Justiça Comum. A Justiça Comum, então, é essa conjunção aí, digamos, de Justiça Federal e Justiça dos Estados, cada uma na sua área de competência, né? Então, todos os processos da Justiça Comum têm o STJ como um destino de última instância em causas infraconstitucionais. Aí vamos falar um pouquinho lá da Justiça Federal. A gente já tinha... Opa, saiu aqui do esquadro. A gente já tinha falado sobre isso aqui, ó, os 5 tribunais regionais federais. Agora ficou mais bonitinho, para vocês verem aí a competência de cada um dos tribunais regionais federais, né? A primeira região aí, vocês estão vendo, é enorme, é praticamente a maior parte do território do Brasil e é onde está Minas Gerais. A segunda região tem só 2 estados, olha lá, está em azul, Espírito Santo e o Rio de Janeiro. A terceira região é onde está o Tribunal de São Paulo, né, que atende também o Mato Grosso do Sul. A quarta região é famosa, né, lá pelo Tribunal lá de Porto Alegre, que julga as questões da Lava Jato, e engloba os estados do Sul. E a quinta região é aquela pontinha do Nordeste lá, olha, que não tem, que são estados do Nordeste, mas estão fora, lá, por exemplo, a Bahia está fora, né, o Piauí e o Ceará, né, que estão fora, embora pertença à região Nordeste. Ok? Então, são 5 TRFs, já está em processo de instalação aí o TRF da 6ª região, que é o que deve atender Minas Gerais no futuro, tá? Mas por enquanto está tudo paralisado, até mesmo em razão da concentração de esforços aí, em razão do combate à pandemia. A Justiça Federal, olha, ela está prevista lá nos artigos 106 até o 110 da Constituição. Eu vou destacar aí, ó, esses 3 artigos aí, 108, 109 e 110. Lá a partir do 106, está falando assim, ó, são órgãos da Justiça Federal, os tribunais regionais federais e os juízes federais. O que a gente precisa saber sobre TRF, além de serem 5 e as regiões respectivas, né? A composição, como é que ele se compõe? Está lá no artigo 107, né? São no mínimo 7 juízes, ou melhor, desembargadores, que vão funcionar nos tribunais federais. Quanto maior a região, maior o número de desembargadores federais nos tribunais. O mínimo é 7, tá? E sempre vão ser juízes da região do tribunal promovidos a ele, né? Então, um juiz federal da região lá do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, ele pode chegar ao Tribunal Regional Federal como desembargador federal, né? Então, cada Tribunal Regional Federal vai vai ter competência sobre a sua própria região e vai ser composto de desembargadores que vêm aí da própria região, são juízes que vão ser promovidos ao cargo de desembargador. As competências estão no 108 e 109. O que eu vou destacar aqui do 108 e 109? Principalmente a questão de causas que têm interesse da União. Então, sempre, pessoal, que a União tiver interesse na causa, como autora, como ré, como assistente, como opoente, ou seja, quando a União tem que estar presente numa causa judicial, isso vai atrair a competência da Justiça Federal. Então, tem a União, tem uma autarquia federal, tem uma empresa pública federal, tem qualquer entidade da administração direta ou indireta, exceto as sociedades de economia mista, vai atrair a competência da Justiça Federal. E vem a competência do tribunal como uma segunda instância dessa Justiça Federal, tá? Então, o 109 é mais importante porque traz a competência geral da Justiça Federal e o 108 as causas que vão diretamente para os tribunais.
né? Então, a gente pega ali, no 108, competência originária de Tribunal Federal é basicamente processar e julgar os próprios juízes federais, né? Então, processos em que os juízes federais são réus, especialmente crimes comuns e crimes de responsabilidade, os membros do Ministério Público da União, então os procuradores da República e etc., também são julgados direto lá no Tribunal Regional Federal. As revisões criminais, mandado de segurança e habeas data contra ato do próprio tribunal, o habeas corpus quando o coator for um juiz federal, né? E os conflitos de competência entre juízes do TRF. Então, 2 juízes federais do mesmo TRF estão em conflito de competência, o conflito vai ser julgado direto no TRF. Acho que o 108 não tem muito mistério, muita dificuldade, não. Já o 109, a gente precisa chamar atenção para 2 incisos aí. Eu não vou falar de todos, para não ficar cansativo. 2 incisos importantes. O inciso 5A, que foi acrescentado pela emenda 45, que é aquilo que a gente chama de federalização dos crimes contra os direitos humanos, né? O 5A, nós vamos conjugar o 5A do 109 com o parágrafo 5º do 109. Fala assim, olha, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante... Apareceu um recadinho aqui na tela, desculpa. Poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento da competência para a Justiça Federal. O que é isso? Lembra da chacina de Unai? Lembra do caso Dorothy Stang e alguns outros casos que ficaram famosos aí na jurisprudência? Esses casos eles foram julgados por juízes federais. Por quê? Porque houve um pedido de federalização dessas questões, né? Entendendo que a Justiça dos Estados, nesse caso, não estava suficientemente preparada ou isenta para julgar os casos, né? Então, houve essa federalização aí dos crimes, do julgamento dos crimes contra essas questões que envolvem direitos humanos. Então, volta um deslocamento de competência para a Justiça Federal. O artigo 110... perdão, eu falei que são dois incisos, né? Então, vamos falar de outro inciso aqui do 109, que são também julgados pela Justiça Federal, e às vezes fica esquisito. Olha só, sabe aqueles casos que envolvem, de um lado, Estado estrangeiro e de outro, um município ou uma pessoa residente no Brasil, que a gente já viu quando estava falando lá do STJ? Então, esses casos, em primeira instância, de acordo com o inciso 2 do artigo 109, eles são julgados pela Justiça Federal. Então, um caso extremamente anômalo de primeira instância na Justiça Federal e segunda instância, ou seja, instância recursal, diferente do original, que seria o tribunal, né? O tribunal respectivo. Então, chama atenção para esses 2 incisos aí que são importantes para entender um pouco mais a Justiça Federal. Dê uma lida depois na Constituição na hora de estudar. O artigo 110 também é importante. Olha, cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva capital e varas localizadas segundo o estabelecido em lei. Então, por isso que a gente tem seção judiciária de Minas Gerais. As varas
estão sediadas em Minas Gerais inteiro, né? Mas a sede da seção judiciária é em Minas Gerais, é em Belo Horizonte, que é a capital do estado, né? Então nós temos varas federais em Belo Horizonte e em cidades do interior do estado de Minas Gerais. Todo esse conjunto de varas vai formar a Justiça Federal, a seção judiciária de Minas Gerais, subordinada ao Tribunal Regional Federal da primeira região, no nosso caso. Beleza? Continuando aqui, Justiça dos Estados. A Justiça Estadual está prevista ali no artigo 125. E a Constituição, ela só coloca uma condição aí, olha, que é observar os princípios estabelecidos na Constituição. Lembra daquela história lá do Constitucional 1, do princípio da simetria e dos princípios constitucionais estabelecidos? É isso aí, ó, sendo aplicado no Poder Judiciário. Cada estado, na sua própria Constituição, organiza a justiça estadual. Só que a Constituição estabelece determinadas situações, determinados critérios que vão ter que ser seguidos pelos estados. Esses são os princípios constitucionais estabelecidos, tá? Então, começando aí, olha, a Constituição do Estado é que organiza a própria justiça e abaixo da Constituição existe uma lei. Essa lei é de competência, a iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado, que é chamada de Lei de Organização Judiciária. Então, você quer saber como é que a Justiça de Minas está organizada? As informações para entender como é que a Justiça de Minas está organizada estão na Constituição do Estado e na Lei de Organização Judiciária Estadual. É uma lei complementar estadual que é responsável por dar toda a organização, comarcas, varas, competências, procedimentos específicos, etc., estão previstos na Lei de Organização Judiciária. Tá? Todo estado tem uma espécie de ADI própria, não é uma ADI, a bem dizer, tá? Ela é chamada de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição do próprio estado. Se o estado tem Constituição, ele tem que ter controle de constitucionalidade da própria Constituição, né? Então, todo estado vai ter para ele mesmo uma previsão de controle de constitucionalidade da sua legislação estadual e da legislação dos municípios, em relação à própria Constituição do Estado. E aí, pessoal, tem um detalhe, tá? Esse detalhe é a questão daquelas normas da Constituição Estadual que repetem normas da Constituição Federal, tá? Nesse caso, quando há uma repetição de normas, nem sempre o Estado vai poder julgar. Tá? Por quê? Porque o STF entende que isso seria supressão da competência do Supremo. Se você está julgando uma lei estadual em relação à Constituição do Estado, só que o artigo da Constituição do Estado, que está sendo enfrentado pela lei estadual, repete um artigo da Constituição Federal, o que está acontecendo aí na prática? Na prática, o Tribunal de Justiça está fazendo controle de constitucionalidade da Constituição Federal, porque não repete. Então, ele estaria usurpando a competência do Supremo para esses casos aí. Então, essa é uma discussão importante para a gente entender os limites do controle de constitucionalidade dos estados, né? Cada estado tem que ter controle de constitucionalidade próprio. Esse controle é feito através de uma ação que é chamada de representação de inconstitucionalidade. Ela tem como foco leis estaduais e leis municipais que estejam em contrariedade com a Constituição estadual, mas há um limite aí em relação aos artigos da Constituição estadual que repetem artigos da Constituição Federal. Nesse caso, o cuidado a ser tomado é não usurpar a competência do Supremo, porque aí, nesse caso, não seria o caso de provocar o controle nos estados, mas, se for possível, provocar o controle na esfera federal, né, no Supremo.
Por exemplo, lei municipal não pode ter controle de constitucionalidade por via concentrada no STF, mas pode ter controle de constitucionalidade por via concentrada nos estados. Tá? Então, aqui, na hora que a gente estiver falando, eu espero que não seja por aula de regime remoto, eu joguei a parte de controle de constitucionalidade do Constitucional 2 lá para o final, para ver se a gente consegue fazer sem ser no regime remoto. Tá? Mas se for necessário, a gente faz no regime remoto também. Aí eu vou falar um pouquinho mais sobre essa representação de inconstitucionalidade quanto a leis estaduais e leis municipais. E, por fim, outro comentário aqui sobre justiça estadual. A gente falou em aulas atrás, mas é bom frisar, que é a justiça militar estadual. Primeira coisa, justiça militar estadual não tem nada a ver com o Superior Tribunal de Justiça Militar. Tá? O STM não julga causa da justiça militar estadual. Por quê? Nós vamos ver daqui a pouco, o STM ele julga causas envolvendo militares das Forças Armadas. A Justiça Militar Estadual julga causas envolvendo militares dos estados, ou seja, policiais militares, bombeiros militares dos estados. As causas julgadas pela Justiça Militar Estadual, elas não encontram amparo, nem recursal no STM. Tá? As causas julgadas nas justiças militares dos estados, elas são recorríveis para o STJ, fora do estado. Né? Então, óbvio, dependendo também do preenchimento dos requisitos constitucionais do artigo 105, inciso 3º. Tá? Mas e aí? Como é que funciona essa justiça militar? Só lembrando coisas que eu já falei também muito rapidinho. Se o Estado tiver mais de 20 mil militares, 20 mil policiais militares mais bombeiros, o que vai acontecer? O Estado pode, não é obrigação, pode criar um tribunal de justiça militar separado do Tribunal de Justiça. Minas Gerais tem o seu, porque nós temos o efetivo maior do que os 20 mil militares exigidos pela Constituição. Tá? Então, a Justiça Militar Mineira ela está dividida numa primeira instância, que são as auditorias militares ou conselhos militares, e uma segunda instância, que é a Justiça Militar, que é o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Outros estados não têm o Tribunal de Justiça, ou porque não quiseram instalar, ou porque não tem o efetivo maior do que 20 mil militares. Tá? Nesses casos, eles vão ter a primeira instância da Justiça Militar, mas a segunda instância é feita pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado. Então, provavelmente, eles têm lá, no Tribunal de Justiça, uma repartição, né, uma divisão do próprio Tribunal de Justiça, pode ser chamado de Câmara, de grupo de Câmara, de sessão, o nome que for dado, para julgar causas envolvendo justiça militar. Né? Então, é importante essa questão aí, porque o artigo deixa eu voltar aqui, peraí. Artigo 125, ele gasta ali, olha, o parágrafo 3º, 4º, 5º, 3 parágrafos do artigo 125 que vão trabalhar a justiça militar, tá? Então, importante aí entender essa lógica aí, muito embora não seja algo que vocês vão ter uma relação constante, a não ser quem for atuar na área. Tá? Qual é a competência da Justiça Militar Estadual? Né? Já falei, em relação à pessoa, processar e julgar questões envolvendo os militares dos estados. Basicamente, crimes militares e ações judiciais disciplinares. Crime militar está estabelecido no Código Penal Militar. E aquelas questões de atos disciplinares, digamos que o militar contra ele foi aplicado um ato disciplinar e ele discorda desse ato disciplinar. Aí a justiça competente para julgar é a justiça militar. Pode acontecer também o julgamento na justiça militar
de crime cometido por militar contra civil, tá? Então, pode acontecer também essa segunda competência. Os parágrafos 4º e 5º do artigo 125 estabelecem isso aí de maneira bastante clara, tá certo? Então, 3 pontos para destacar aí da Justiça Estadual. A organização da Justiça Estadual através da Constituição de cada Estado e da Lei de Organização Judiciária também de cada Estado. Outra pergunta aqui, ó. Se o TJM para os estados que criarem vai ser a segunda instância. Sim. O TJM, nos estados que tiverem TJM, funciona como segunda instância. Nos estados que não tiverem TJM, a segunda instância fica com o Tribunal de Justiça, tá? Normal. Os estados têm que ter a sua própria ação de inconstitucionalidade, chamada de representação, e ela pode julgar a inconstitucionalidade de leis estaduais e a inconstitucionalidade de leis municipais de forma direta em relação à Constituição Estadual, com a observação da questão da não usurpação de competência do STF. E a questão da Justiça Militar Estadual, beleza? Aqui, então, falamos da Justiça Comum, tá? Vamos continuar falando agora da Justiça do Trabalho. Lá na disciplina de Direito Processual do Trabalho, o professor vai abordar isso de uma maneira bem mais detalhada. Aqui a gente vai falar o básico. Fora que a gente já falou do TST, né? Dos 27 ministros, da regra do 5º Constitucional e etc. É importante ressaltar que o TST tem como função principal uniformizar as decisões de questões trabalhistas, né? E é o órgão máximo da Justiça do Trabalho. Então, tá vendo que a instância superior ela tem uma função básica de uniformizar o que é decidido em cada tribunal que a compõe? É a mesma coisa para a Justiça do Trabalho. Evitar que a Justiça do Trabalho fique com decisões conflitantes em relação a cada tribunal, né? Então, ele funciona como órgão de uniformização. E aí a questão é a seguinte: tudo que envolva a chamada relação de trabalho é julgado na Justiça do Trabalho e vai poder parar no TST, ou por causa originária ou por causa de recurso, tá? O recurso pode ser o recurso ordinário e pode ser o recurso de revista, tá? Lá tem nomes próprios. O recurso de revista é esse que vai discutir questões de uniformização de interpretação de leis pelo TST, tá? E aí eu achei importante destacar aqui, ó, que o TST é responsável por conciliar e julgar dissídios coletivos que excedam a jurisdição dos tribunais do trabalho. O que é um dissídio coletivo? A linguagem na Justiça do Trabalho é muito própria, né? Lá a gente adota a expressão dissídio. Dissídio é conflito, tá? E o que é o dissídio? É exatamente esse conflito nas relações de trabalho. O dissídio pode ser individual ou coletivo. Então, sabe o conceito de lide no processo? Né? Conflito de interesses qualificado por uma pretensão que é resistida, que forma lide no processo civil. Pois é, no processo do trabalho, o conceito de lide vai formar a ideia de dissídio. Existe uma divergência entre o empregado e o empregador. Se essa divergência for individual, ou seja, um empregado discorda da atitude, da interpretação, da aplicação da lei trabalhista por um empregador, pelo seu respectivo empregador, vai formar um dissídio individual, que é a ação trabalhista que está todo mundo mais ou menos familiarizado com ela. Agora, lá na Justiça do Trabalho também são julgados os dissídios coletivos. Um dissídio coletivo vai acontecer quando uma categoria de empregados discorda
da aplicação ou da interpretação da legislação do trabalho pelo empregador ou por um grupo econômico de empregadores, né? Uma categoria de empregadores. Então, vai formar o chamado dissídio coletivo. Então, vamos pensar assim, ó, os empregados da Fiat em relação à Fiat, né? Eles vão ser representados pelo seu respectivo sindicato e vão poder ter um dissídio coletivo com a Fiat. Como a Fiat está discutindo a questão com os empregados de Minas Gerais, representados pelo Sindicato Mineiro, o que vai acontecer? Esse dissídio vai ser julgado pelo Tribunal do Trabalho com jurisdição em Minas Gerais, que é o TRT da terceira região. Agora, imagina se isso estiver envolvendo os empregados do grupo FCA, né? Que é Fiat Chrysler Associates, que tem empregados em Minas e em Pernambuco, por exemplo, né? O que vai em São Paulo e acho que também no Rio? O que vai acontecer? Vai extrapolar a competência de um Tribunal Regional do Trabalho. E aí, extrapolando a competência de um Tribunal Regional do Trabalho, olha só aonde que o dissídio coletivo vai ser julgado. Lá no TST, né? Então, uma ação envolvendo de um lado uma categoria e de outro uma empresa, ou mesmo um sindicato patronal, né? Pode acontecer também, sindicato versus sindicato, esse julgamento, se exceder a competência de um TRT, vai ser julgado direto lá no TST. Sobre dissídio, o que mais que a gente pode falar sobre dissídio? Olha aí nesse slide aí da Justiça do Trabalho. Olha, a Justiça do Trabalho está prevista lá nos artigos 111 até o 116 da Constituição. E eu separei 3 temas para falar sobre Justiça do Trabalho. Como a gente já está falando de dissídio, eu vou falar desse item que está bem no meio aí, ó, dissídio. Sobre dissídio individual e coletivo, eu já falei, tá? Individual é o conflito entre um empregado e o seu respectivo empregador. O coletivo é em relação às categorias. Empregados representados por sindicatos, por seu órgão de representação coletiva, versus empresa, né? Ou o sindicato, o grupo que representa as empresas, ok? Bom, o dissídio coletivo ele é classificado em 2. Tem o dissídio coletivo de natureza jurídica e o dissídio coletivo de natureza econômica. Qual é a diferença entre eles? O dissídio coletivo de natureza jurídica, a discussão se dá em relação à interpretação de uma regra trabalhista. Vamos imaginar que lá naquele caso da Fiat, o que eles estão discutindo é uma cláusula do acordo coletivo de trabalho estabelecido entre a Fiat e o sindicato dos empregados da Fiat. Nesse acordo coletivo de trabalho, digamos que está previsto lá férias coletivas, tá? E eles vão discutir em dissídio coletivo de natureza jurídica a abrangência desse conceito de férias coletivas, a possibilidade de aplicação desse conceito de férias coletivas. É um dissídio coletivo que discute direito. Daí a ideia de dissídio coletivo de natureza jurídica. Mas, se o que eles estiverem discutindo não é a interpretação de uma regra trabalhista, mas uma questão econômica em relação, por exemplo, à reposição de perdas salariais, à aplicação de um reajuste ou a redução de um benefício econômico, etc., a natureza do dissídio muda, né? Então, eles vão discutir na Justiça do Trabalho um dissídio de natureza econômica, né? Eles estão discutindo lá questões envolvendo a parte financeira. Não é a aplicação do direito. Então, dissídio coletivo de natureza econômica. Lembrando que a Justiça do Trabalho ela discute a relação de trabalho, né? E se ela discute a relação de trabalho, ela tem algumas competências que só ela tem. Por exemplo, isso, olha, julgar causas que não têm natureza necessariamente jurídica, tem natureza econômica, tá? Outra situação envolvendo a Justiça do Trabalho é a possibilidade da Justiça do Trabalho legislar, né? Ela pode expedir norma que envolva a aplicação de uma relação de emprego. Tá? Então, a Justiça do Trabalho ela tem essa possibilidade aí de legislar decidindo a interpretação de uma norma trabalhista.
né, ela tem essa capacidade aí de expedir atos na sua área de competência, que é a relação de trabalho. Então, por isso, já dá para entender o 114. O que a Justiça do Trabalho julga? Questões envolvendo relação de trabalho. Aí, pessoal, não necessariamente só aquelas questões envolvendo FGTS, rescisão do contrato de trabalho, aplicação de multas, etc. A Justiça do Trabalho, ela vai julgar aqui, ó, a gente volta lá na competência da Justiça do Trabalho, ó, artigo 114. Por exemplo, olha, o exercício do direito de greve, ação de indenização por dano moral decorrente da relação de trabalho, aqui, por exemplo, o assédio na relação de emprego, né? A questão envolvendo danos de natureza moral, estética e etc., a imagem, que pode acontecer no ambiente de trabalho. Então, questões que são de natureza civil, afinal de contas, a responsabilidade civil que vai provocar a necessidade e obrigação de indenização do dano moral, não tem natureza trabalhista. Mas como a questão é oriunda da relação de emprego, isso vai atrair a competência da Justiça do Trabalho. Ok? Além disso, ó, outra questão importante sempre questões envolvendo, por exemplo, questões previdenciárias, decorrentes da relação de emprego também. Tá? Então, sempre que houver dissídio em relação à relação de emprego, que envolva a relação de emprego, atrai a competência da Justiça do Trabalho. Para terminar essa parte aqui, nós vamos dar um intervalo para fazer a segunda parte da live, é o seguinte, ó. Os TRTs, os Tribunais Regionais do Trabalho, têm sua competência fixada no artigo 115 e são 24 TRTs. Se vocês tiverem curiosidade de saber quais são os 24 TRTs, a respectiva área de competência, eu deixei o link aí direto na apresentação. Então, na hora que vocês abrirem lá no Prezi, através daquele link que está lá na página inicial do Prezi, vocês podem só clicar aí que vai abrir para vocês a relação dos TRTs lá no site do TST. Ok? Então, a gente vai interromper essa aula aqui para começar uma próxima live. Beleza? Vamos parando por aqui. Deixa eu reativar as nossas funções aqui. Aí tem que voltar. Vou reativar o som da turma. Todo mundo com som ativo aí agora? Bom, vai acabar o nosso tempo aqui, né? Eu vou parar a gravação